Roma impacta até hoje? Então, se você olhar a cultura do Ocidente, ela tem três pilares fundamentais, tudo volta para esses três pilares, que é basicamente a filosofia grega. Então, todas as nossas categorias mentais, a gente fala de lógica, ética, política, tudo isso são termos da filosofia grega. A religião cristã, obviamente, que é a religião, sei lá, da arte renascentista, das catedrais, dos valores mesmo que foram construindo a Europa, da fundação do Brasil, e o direito romano. Toda a estrutura jurídica, social, instituições, que a forma como nós concebemos, né, o Ocidente é romana. Então, no caso, no Brasil, nós estamos falando uma língua latina. Mesmo em inglês, boa parte dos termos do inglês são latinos. Então, mesmo Londres foi fundada pelos romanos. Paris era uma cidade de grande influência romana. Marsella, obviamente a Itália, mas Espanha e Portugal também. A Alemanha, Colônia, é uma cidade romana. Então, mesmo fora dos países de língua diretamente latina, a influência, né, do alfabeto e das estruturas de governo é quase que absoluta. Pensem nos estradas, nos aquedutos, na ideia da vila, do centro da família como base da sociedade, na ideia de que você tem um direito comum, uma nação que vai expandir, tudo isso volta para Roma. Então, assim, você não consegue nem pensar o que seriam os países ocidentais sem o Império Romano. E existem muitas histórias de heroísmo, restauração. Antigamente, era quase sinônimo de ser um grande líder ou de ser um homem erudito conhecer a história de Roma. Porque você aprendia vários modelos de política que tinham dado certo, várias tragédias. Então, por exemplo, Maquiavel, o principal livro dele, as pessoas tendem a pensar que é o Príncipe, mas na verdade são os comentários sobre Tito Livio, que é a história do Império Romano. Quando Napoleão foi fazer as campanhas dele, ele basicamente está seguindo o Império Romano. Quando foram fundar os Estados Unidos, tudo era copiado dos romanos, até águias e colunas e todas as coisas, né? E Brasil, se você pegar os Lusíadas, a história do Portugal, das navegações, das expansões, Portugal é uma filha de Roma. É uma continuação da Eneida, que é a história épica da fundação de Roma, vinda dos troianos. E tem essa ideia de que Portugal é essa nova Roma, essa Roma que está levando adiante, né, essa cultura universal. Então, mesmo a Rússia. A Rússia fala que é a terceira Roma. A primeira Roma seria Roma cidade, depois Constantinopla, Bizâncio, e depois Moscou seria a terceira Roma. Ou seja, você não consegue pensar quantos países, né, não tem a águia como símbolo. A Alemanha, o símbolo era a águia, a Rússia, o símbolo é a águia. Até o termo czar, que é o termo de monarca russo, é César. Ah, é? O Kaiser alemão também é uma derivação direta de César, né? Que aí vira Carlos Magno falava que era imperador romano. É. E os americanos, os fundadores dos Estados Unidos, Sim. basicamente se afirmavam como figuras, como figuras derivadas do Império Romano. O George Washington, desculpa, só se puder dar um adendo, o George Washington, né, que é um dos patriarcas ali da independência americana, ele era conhecido como o Cincinnati americano. E Cincinnati até tem a cidade de Cincinnati, Ohio, em homenagem, porque ele era considerado o Cincinnati americano, né? E se a gente puder depois entrar no Cincinnati um pouquinho, acho que é uma parte legal também da história romana. Mas você vê como eles realmente, toda grande nação tenta, né, voltar para Roma. Moscou é a terceira Roma, Constantinopla a segunda. Os americanos se baseiam numa república, porque eles querem fundar uma república. Então, a gente não consegue realmente desassociar o Ocidente de Roma de maneira nenhuma. A gente é fruto direto. Então, não sei se eu posso pegar um gancho aqui para começar do mito de criação. Vamos e também, lá. assim, colocar um pouco na perspectiva, porque, assim, a história romana é gigantesca. Dependendo da perspectiva que você olhar ali, ele vai começar em 750 e pouco antes de Cristo, tem que pegar aqui a data 753, e vai cair, de fato, né, Roma, com a queda de Constantinopla para os otomanos no século XV, se eu não me engano, né? Sim, sim. Então, assim, se você pegar ali, são 2.200, quase 2.300 anos de história. E Roma, a cidade, né, a parte ocidental, vai cair no século XV, ali também 450 e pouco. Aí data assim é difícil para mim lembrar de cabeça. O século V e o século XV, né? Então, Então, o que eu quero dizer assim, fica difícil colocar Roma nessa linha do tempo, porque são muitos eventos, muitos personagens. E aí, puxando a sardinha aqui pro meu podcast, esse que eu tento fazer colocado do ano zero ali, do marco da criação de Roma, né? Tô dizendo até
cair e ir passando por tudo isso, porque são muitas e muitas fases. E assim, apesar desse glamour todo que a gente pensa em Roma, até das artes e tudo, eles nascem como completamente o underdog, a escória da sociedade, a Roma, a nascença de Roma. E eu também acho interessante que eles têm um nascimento já multicultural. E por quê? Então vou pegar esse gancho aí, o Guilherme vai me complementando, mas assim, acho que é Virgílio, né, meio que escreveu a Eneida, né? Sim, Virgílio. Então ele conta, porque assim, em 390 a.C., tá? Roma vai ser saqueada. Então, de 390 até 753 a.C., não tem registro histórico da época mesmo, que sobrou, tem resquício, tem arqueologia que a gente consegue comprovar o que houve. Mas, e as histórias dos romanos que escreveram, Virgílio é do século I, então ele está falando de 750 antes, que está voltando 800 anos para trás ali para contar uma história. Tem Políbio, que é um historiador grego também, acho que de 150 a.C., que vai escrever dessa época. Mas assim, a gente não tem de fato história no sentido historiográfico mesmo, no sentido da ciência e história, né? Mas muitas das coisas que eles escreveram, hoje a arqueologia prova, né? E aí vou pegar o gancho para começar. Quando começa Roma, é com a queda da cidade de Troia, na guerra ali entre Grécia e Troia, que tem aquela história do cavalo, que os gregos deixam o cavalo. Então, a Troia cai, tem o Enéas ali, que é um dos generais do príncipe Heitor de Troia, ele consegue, né, juntar uns soldados, a família e fugir de Troia, então eles vêm navegando ali, tem até uma história que eles vão parar em Cartago, ele vai... a rainha Dido ali de Cartago vai se apaixonar. Isso arqueologicamente é um pouco incorreto, porque Cartago é fundada depois disso, mas assim, eles vão chegar ali no lado onde tem a região latina, né, que é mais ou menos a região central da Itália ali, na região do Lácio, onde tinham os povos latinos, e eles vão começar a guerrear porque eles estão tentando arrumar uma terra para se instalar, visto que a cidade deles caiu, né? E os povos latinos, eles eram, assim, nessa época, povos pastores. Eles nem eram uma sociedade assentada, que eles chamam assim no jeito mais clássico, onde tem cidades bem estabelecidas, uma cultura bem estabelecida, escrita. Não, eles eram povos seminômades, pastores. E aí começam a guerrear, mas já eram guerreiros formidáveis. E depois ali de muito tempo de batalha, eles percebem que, olha... E a região do mundo antigo é muito interessante, vou tentar ser breve. Mas assim, eles estavam não só em guerra com os troianos, mas eles viviam em guerra com a vizinhança inteira. E como os troianos traziam uma ciência militar mais moderna, coisa assim, e eles não conseguem, ficam ali num empate que é danoso para os dois, os troianos não se assentam, os latinos, para lutar contra os troianos, ficam mais fracos, expostos aos outros povos, eles resolvem fazer um acordo e aí se fundir, né? Os dois povos casam ali as esposas, se fundem e formam ali o primeiro proto-romano. Ainda não tem Roma aí nessa história. Aí vão passar, depois que o povo latino e troiano se funde, vão passar aí umas 4, 5, 6 gerações, até ter o rei ali, se não me engano, a cidade é Alba Longa, aí posso estar errando o nome de cidade, é muita história. E ele tem um irmão, o irmão consegue tomar o poder, né? Acho que o rei era Númenor, se eu não me engano. Ele tinha uma filha, mulher, mas ele não tinha filhos. E o irmão do Númenor quer tomar o poder e consegue expulsar, né, o Númenor da cidade, tomar o poder, e ele pega a filha e manda ser uma virgem vestal, que era uma espécie ali de religião da época, não é o meu forte, mas ela deveria ser virgem, devia ficar lá num templo, e ela aparece grávida e tem os gêmeos, que é o Rômulo e Remo. Tá. Ela diz que foi engravidada pelo deus Marte, né, e é legal também que o Enéas, que é quem vem ali da Guerra de Troia... O Enéas? Enéas. Não é o Enéas que eu tô pensando. Meu nome é Enéas. Não, o Enéas é nomeado por causa dele, com certeza. Com certeza. Eu gosto de falar Enéas para pessoas não ficarem associando ao Toda hora fala Enéas, já As penso pessoas imediatamente pensam Mas Enéas. no Enéas político brasileiro. Né? Eu gosto de fazer essa relação, me ajuda a gravar, entendeu? Os nomes. E ele? Bom, então, aí esse rei, né, o tio do Rômulo e Remo, que é quem tá no poder, descobre e fala, cara, esses moleques eram os filhos legítimos, né? Então quando eles crescerem, eles vão querer tomar o poder de mim. O que eu vou fazer? Ele manda o cara dar fim, né, nos dois filhos. E aí o soldado que pega ela pra matar, ele fica meio com medo de, não sei, né, tem um ressentimento, aí não dá pra entender o que acontece, e ele vai jogar os meninos no rio Tibre, que era o rio ali onde Roma vai se estabelecer, né? Só que o rio tava alagado, ele não vai lá e joga no meio do rio, ele deixa ali
perto. E aí tem a história da loba que vem e cria. cuida dos meninos. Historicamente, assim, o que os historiadores passam que a loba, na verdade, é um codinome, porque quem achou ele ali teria sido um pastor da região e que leva para cuidar, porque ele não poderia ter filho, a esposa dele, que a loba era o nome de guerra dela, que ela era uma prostituta. Nossa, olha só. Então, olha só, né? Aí o Rômulo e Remo são sendo criados ali como filho de pastor, assim, de Olha prostituta, a imagem sabe? lá. Então, Famosa, né? então, essa é a simbologia, né? Mas dizem que é história aí, mas eu não tô aqui para contestar sua... Então, mas assim, eles são criados na região, aquela região, como eu falei, são de povos seminômades, pastores, e eles estão sempre tretando, roubando o gado um do outro, cabra, sei lá exatamente o que eles criavam ali. E esses irmãos, quando são adolescentes, eles já começam a ficar muito famosos porque eles eram muito valentes, fortes e botavam o povo para correr, que quando tentavam roubar as coisas dele, e ela roubava rebanhos das outras cidades e o caramba. E aí um dia armam uma arapuca para pegar os dois irmãos e conseguem capturar um deles, agora não lembro qual deles, tá? E aí quando vão levar pro rei, ou exatamente ele, não sei qual era o título da região, o vô deles, né, que era o rei que perdeu, foi expulso, ele já conseguiu recuperar o poder ali em alguma cidade e ele que vai julgar o caso. E aí quando ele começa a conhecer a história, ele vê, pô, esse daí devia ter a idade do meu neto. Aí ele começa, pô, não, esse cara tem um irmão gêmeo, quem quer ter irmão gêmeo? Aí ele começa a investigar e aí vai falar lá com a loba, né, com quem cuidou deles como filho, entende a história e fala, não, cara, vocês são os meus netos, né? Então aí traz esses caras de novo para o seio ali da vida política. Eles são integrados, mas de certa forma marginalizados ali pelo que seria a nobreza, porque eles são, né, criados como semi-escravos, como ali, né, escória. E aí eles decidem que vão fundar uma cidade, porque eles não querem, assim, dar continuidade do que tá ali, e aí eles vão fundar ali a cidade de Roma. E aí vai ter o fratricídio também, que a gente pode fazer um paralelo com Caim e Abel, que um irmão mata o outro. Mas assim, aí eles vão lá fundar a cidade, eles ainda não estão brigados, né? Estão ali. E a ideia é que, bom, vamos ver quem que os deuses escolhem para tocar a cidade. E aí vai cada um para um morro ali, Roma é a cidade das 7 colinas, né? Um vai para o morro Palatino e outro para o morro Aventino. E o Remo, ele recebe um abutre, eu não sei exatamente a tradução de vulture, eu não sei exatamente qual que é a ave exatamente que desce, e as aves ali na mitologia era sempre um símbolo meio divino. Sim. E aí o Remo fala, pô, sou eu o escolhido, vai lá falar pro irmão. E aí o Rômulo tá no outro monte, só que descem 7 abutres depois. Aí eles começam a brigar, porque não, eu vou ser o rei porque desceu primeiro um abutre, então o sinal é meu. O cara falou, não, mandaram 7 pra mim, então eu sou o rei. E aí nessa briga o Rômulo mata o Remo e se estabelece como o primeiro rei de Roma, tá? Ele e o Rômulo que mata o Remo, Isso, não o contrário. não o contrário. E aí, eles fundam a cidade, funda com outras pessoas ali. Historicamente, acham que isso é bastante invenção, né? Mas ele se estabelece e com os primeiros 100, vou dizer ali, soldados junto com ele que fundam, que formam o primeiro senado e ali é a primeira elite romana. Só que nasceu a cidade e não tem cidadão, só tem a elite. Então o que eles vão fazer para começar a povoar essa cidade? Eles vão abrir a porta e oferecer cidadania para qualquer pessoa que chegue lá. E aí basicamente quem chega lá? Escravo foragido, pessoas endividadas, refugiados de outras guerras. Então assim, eles vão montar a cidade ali com a escória da sociedade. Isso para mim é muito... divertido a gente pensar que esse glamour todo... Será que coach também foram falar? Podcaster de história, entendeu? Tudo, cara. Só história. Só Podcaster, história, coach. E aí eles, beleza, se estabelecem, atrás cidadãos, mas também quem vinha nessa época, né? Era uma sociedade como um todo ali muito patriarcal, então não vem mulher, só vem homem foragido de tudo que é lugar e eles... Pô, se não tem mulher, não tem 2 gerações de Roma, né? A gente vai envelhecer e morrer, então a gente precisa arrumar a mulher para realmente estabelecer uma cidade e poder dar continuidade nisso. E aí eles começam a mandar comitivas diplomáticas para todos os povos em volta, pedindo direito de casamento, né, querendo se estabelecer, mas eles eram tão mal vistos que ninguém oferece uma bendita para casar com eles. E aí os caras têm que arrumar uma ideia de como eu vou atrair a mulherada. E aí é muito legal que eles... não lembro o deus que eles vão fazer a festa, se era... Netuno, eu acho que era para Netuno.
Eles falam, não, ó, pessoal, na região a gente vai fazer um puta baladão pra Netuno aqui, vai ser a festa, vai ter come e bebe, open bar, vem todo mundo, olha, a gente quer se apresentar pra região, a gente, né, vem todo mundo aqui que vai Jogo ser do Tigrinho. Boca Livre, jogo do Tigrinho, o que vocês quiserem vai ter aí. E aí todo mundo vai, né? Só que durante a festa, o Rômulo dá o sinal e o pessoal começa então a sequestrar todas as mulheres e expulsar os homens, né? Pegam armas, expulsam os homens, ficam com as mulheres. Esse episódio é conhecido como Rapto das Sabinas, né? A maioria das mulheres eram de tribos sabinas. E aí as tribos até tentam contra-atacar os romanos, mas os romanos realmente, militarmente, eles sempre são muito fortes, conseguem ali expulsar as primeiras tentativas ali de rever as mulheres, menos uma tribo dos sabinos ali que pensa, cara, não, vamos fazer isso direito, né? Não dá pra gente contra-atacar, a gente veio pra uma festa, a gente veio desarmado, a gente veio não preparado, vamos voltar pra nossa tribo, pra nossa cidade, né? A gente se prepara e no ano que vem a gente volta pra se vingar dos romanos. E aí eles voltam mesmo, né? E vai ter um baita ataque ali dos sabinos contra os romanos. E enquanto está rolando essa guerra, as mulheres sabinas que vão se jogar no meio da guerra, porque elas já estavam lá com os romanos, né? E assim, os romanos, apesar de terem sequestrados, eles se sentem... Eles vão até, quando o Rômulo vai falar com as mulheres que ele sequestrou, que estavam lá em choque, ele fala, olha, gente, a gente vai cuidar de vocês melhor que ninguém, porque a gente sabe o que a gente fez é uma desonra, uma afronta aos deuses até, porque eles usaram Então a gente se sente atado a tratar vocês, né, como realmente nossas rainhas, assim, como o melhor que a região poderia oferecer. E quando passa o ano, né, quando os sabinos atacam, já tem muita mulher grávida, já teve filho, já... E as mulheres iam casar com quem os pais mandassem, então para elas é aquele 50 tons de cinza, foi mais emocionante do que um casamento arranjado pelos pais. E quando tá no meio dessa batalha que elas se jogam, elas falam, olha, né, tipo, não, vocês matem a gente, nos matem, por favor, porque vocês guerreando entre si, o que vai acontecer? Ou a gente vai ficar viúva, ou a gente vai ficar órfã, ou nossos filhos vão ficar sem pai, ficar sem vô. Então, assim, se vocês